Hello everybody! Vamos falar de passive voice. So, let's go! So, passive voice. A passive sentence consists of... Então, o que é uma frase na voz passiva? Primeiro, ela é formada por, ou ela deve conter ali, então, para ser a voz passiva, the subject, o sujeito, the verb to be in the correct tense, sempre tem o verbo to be, no tempo verbal correto. A gente já vai voltar nessa história de tempo verbal. The past participle of the verb sempre vai ter o verbo to be e o verbo no past participle. Sabe aquela terceira coluna dos verbos irregulares? Quando é regular, coloca ed e tudo mais. Quando é irregular, tem aquela tabela que a gente já memorizou. Aquele lá é o past participle, ok? E o agente or other complements. The agent and or other complements. Essa última partezinha é opcional, pode rolar ou não, tá? Então vamos lá. Exemplo de voz ativa, active voice. Cristiano Ronaldo kicks the ball. Na voz ativa, o foco está em quem? Focus on who. Who? Cristiano Ronaldo kicks the ball. Cristiano Ronaldo chuta a bola. O foco está no Cristiano Ronaldo. Já na voz passiva, o foco não está no Cristiano Ronaldo, mas sim no o que. What? Example. The ball is kicked by Cristiano Ronaldo. Viu que está entre parênteses o agente? Quem realizou a ação está entre parênteses? É exatamente essa partezinha que eu falei aqui, ó. Que pode aparecer ou não. Então, se você quiser colocar o agente, ok. Se você não quiser, ok também. The ball is kicked. Por que eu não preciso colocar? Porque o foco não é em quem realizou a ação, mas a ação que foi realizada, ok? Quando que nós usamos, então, a voz passiva? When the agent is unknown. O que é unknown? Desconhecido. Então, quando quem realiza a ação é desconhecido ou unimportant. Unimportant é o oposto de important. Então, ou ele é desconhecido ou ele não é importante, tá? Por exemplo, Jane was shot. This house was built in 1815. So, we don't know who shot her. A gente não sabe quem foi que atirou ali. E a gente também não tá nem aí para quem construiu a casa. A gente só sabe que a casa foi construída em 1815. Segundo, esse é bem legal para quando a gente está lendo textos, textos de vestibular, textos de paz, Enem, ou quando a gente está escrevendo uma redação em inglês. To make more polite or formal statements. Se a gente quer deixar a fala mais formal, mais educada, a gente usa a voz passiva também. Por exemplo, the trees haven't been watered. As árvores não foram aguadas. Já uma versão less polite, menos então educada ou menos formal, you haven't watered the trees. Ok? Você não aguou as árvores. Então, quando você coloca a voz passiva, você está deixando tudo mais formal. Se você der uma olhadinha em textos de vestibular, em textos de concursos, você vai perceber que tem coisa lá usando a voz passiva, tá? Justamente pela formalidade do texto. When the action is more important than the agent. Quando a ação é mais importante do que quem realizou a ação. Lembra lá do exemplo do Cristiano Ronaldo? Não, eu quero saber quem jogou, quem chutou a bola, mas sim falar da bola em si. Por exemplo, 60 people were killed in shootings across Chicago between Friday and Monday morning. Eu não quero saber quem é que fez isso, mas sim o que aconteceu, ok? To put emphasis on the agent. Também você pode usar aqui, já, quando você esquece essa de, eu não tô nem aí pro agente,
E aqui funciona mais para fala, tá? Você pode usar a voz passiva para você enfatizar o agente, mas aí você muda o tom da sua voz. Tá? Você foca mais lá no finalzinho da frase, por exemplo. Today's classes will be taught by teacher Pan. As aulas de hoje serão dadas pela teacher Pan. Então você já dá aquela ênfase no final. Today's classes will be taught by teacher Pan. Ok? Qual que é o esqueminha, então, para a gente fazer uma voz passiva de forma correta? Eu separei para vocês 4 passos, ok? Primeiro, você identifica quem é o sujeito da frase. Teacher Pan will teach today's classes. Sujeito, Teacher Pan. Depois você vai lá e olha quem é o objeto. O que é o objeto da frase? Today's classes. Qual que é o tempo verbal? O tempo verbal está descrito ali no will teach. Will é o auxiliar do simple future. Então eu sei que o tempo verbal ali é simple future. E qual que é o verbo? Teach. Então o que você vai fazer? O sujeito vira objeto e o objeto vira sujeito. Então, quando eu tenho ali teacher Pan enquanto sujeito, vai lá para o finalzinho da frase, olha o quadro aí embaixo, by teacher Pan. E quando eu tenho ali o objeto today's classes, olha o quadro ali embaixo, tá ali, ó. Today's classes se tornou então o sujeito da frase. Lembra que eu falei lá na primeira tela que o verbo to be tinha que estar no tempo verbal correto? Qual é o tempo verbal dessa frase? Simple future. Então, eu preciso colocar o to be no simple future. Will be. E o verbo teach, que precisa estar no past participle. Então, como que fica teach? Teach, taught, taught. Então, today's classes will be taught by teacher Pan. Ok? Pegou esse esqueminha, pegou tudo, tá? Matou passive voice, conseguiu resolver, se comunicar, entender qualquer frase que seja na voz passiva. Tá? Vamos praticar um pouquinho. He teaches English. Qual é o sujeito? He. O objeto? English. Qual que é o verbo? Teach. Então, para começar, o he já tem que ir lá para o final. E eu coloquei esse exercício já pensando em... Quando eu tenho he, o he é um subject pronoun. Se ele se torna objeto, e aí você vai ter que dar uma lembradinha, porque você já estudou isso, relembre lá, object pronouns, ok? Quais são os object pronouns? Subject pronoun, I, object pronoun, me. He, him. She, her. They, them. Lembrou? Lembra lá. Tá? Essa partezinha você precisa estudar também. Porque o he, quando ele vira objeto, ele não é he. Então, não pode ser no final by he. Tem que ser um object pronoun, tá? Então, he sempre tem que estar no final, que ele se transforma, então, em by him. O English vai para frente. Agora, não ajudou muito para resolver, né? Não dá para eliminar nenhuma alternativa. Onde é que você vai pegar? No tempo verbal. Teach é um verbo que termina com S, teaches. Se está com he, terminou com S, só pode ser simple present. Qual é o verbo to be do simple present? Am, is ou are. Se eu estou falando de English, seria um it. Eu vou usar English am, English is ou English are. English is. Como que é o verbo teach? No past participle, taught. English is taught by him. Letter B. Vou deixar com vocês mais exercícios aqui para praticarem, ok? Na sequência, vocês precisam escrever, então copiem no caderno de vocês essas frases dessa tela aqui. Vocês precisam reescrever, rewrite, usando o passive voice. Já o exercício 6... Ao contrário, as frases já estão na voz passiva e vocês precisam mudá-las para a voz ativa. Vocês vão mudar from passive to active voice, ok? Lembre daqueles passinhos, identifica o sujeito, identifica o objeto, identifica qual é o tempo verbal e aí segue.
Beleza? Vou deixar o gabarito para vocês, espero que vocês façam esses exercícios então, depois chequem o gabarito e com certeza vai ser sucesso. Dúvidas? É só falar. Bye, bye!